Olá, tudo bem com você? Estamos aqui hoje para mais um estudo bíblico e antes eu quero fazer uma oração pedindo para que o Senhor nos dê a sua iluminação para estudarmos a sua palavra. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que temos de ler e aprender a tua palavra. Somente podemos fazer isso, Pai, com o teu auxílio. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor nos instrua agora, que o teu Espírito nos dê iluminação para entendermos a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero estudar com vocês, no dia de hoje, as chamadas 7 palavras de Jesus na cruz. Foram 7 frases que Jesus disse enquanto estava crucificado. Essas 7 frases vão nos trazer edificação e também fortalecer a nossa fé. A primeira delas se encontra em Lucas 23:34, que diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A grande compaixão de Cristo e o seu amor pelos seus inimigos é notada nessa frase. Essa oração, ela foi dirigida primeiramente em favor dos seus perseguidores, dos seus inimigos, em favor principalmente do povo judeu que estava ali zombando de Jesus e que haviam entregues Jesus para morrer na cruz. Os judeus haviam desprezado o Messias profetizado no Antigo Testamento. Jesus ele suplica a Deus pela misericórdia por aquelas pessoas. E vejam, essa oração ela já é respondida por Deus no mesmo instante, quando nós vemos um dos malfeitores, que era judeu, se convertendo, e também o centurião que estava ali, acompanhando a crucificação, também reconhecendo que Jesus era Filho de Deus. Durante toda a história nós vemos também judeus se convertendo, como por exemplo no livro de Atos, quando Pedro prega o seu primeiro sermão e milhares de pessoas se convertem, e outros também são convertidos no decorrer deste livro. O próprio Saulo de Tarso, um judeu, perseguidor dos cristãos, perseguidor de Jesus, como o próprio Jesus disse a ele, quando apareceu para ele na estrada de Damasco, ele foi convertido. O Senhor é o Deus da misericórdia. Ele clama por misericórdia e nos ensina a fazer o mesmo. Jesus, naquele instante, não condenou os seus perseguidores, pelo contrário, ele orou por eles e ele nos ensina a fazer o mesmo. O Senhor Jesus, nessa frase, nos ensina a não sermos vingativos e sim orarmos e amarmos os nossos inimigos. Nós devemos orar para que Deus converta aqueles que nos fazem mal. Muitos têm usado essa pandemia que estamos vivendo nesses últimos dias para benefício próprio. Políticos corruptos, empresários e comerciantes desonestos, jornais e emissoras de televisão que não falam a verdade. É verdade que tudo isso nos causa muita indignação, mas nós devemos orar por essas pessoas. Paulo nos ensina a orar por todos os homens, especialmente por aqueles que exercem autoridade. Então, com essa primeira frase de Jesus, essa primeira palavra de Jesus, ele nos ensina a não desejarmos o mal àqueles que nos odeiam, àqueles que nos perseguem, mas orarmos por essas pessoas, amarmos essas pessoas, clamarmos a Deus que tenha misericórdia e converta essas pessoas, traga essas pessoas ao entendimento da verdade, ao entendimento do Evangelho, a verdadeira conversão. Irmãos, o Senhor disse ainda uma segunda frase, uma segunda palavra, quando estava crucificado. Está
em Lucas 23 ainda, no versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em cada lado de Jesus foi crucificado um criminoso, um malfeitor. E no primeiro momento, juntamente com a multidão, esses homens estavam zombando de Jesus, estavam caçoando de Jesus. Mas, num dado instante, um deles, ele cai em si e, observando as atitudes de Jesus, ouvindo inclusive essa primeira oração que Jesus havia feito, pedindo para que Deus perdoasse aqueles que estavam ali zombando dele, esse homem então ele vira para o seu companheiro que estava na outra cruz e diz aqui no versículo 40: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos pecados merecem, mas este nenhum mal fez. Esse homem então começa a ter o seu coração transformado, como eu disse, uma resposta de Deus àquela primeira palavra de Jesus, né? E ele, que alguns instantes antes estava zombando de Jesus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que era justa a sua condenação naquela cruz. E ele reconhece também que Jesus era inocente, que Jesus não merecia estar ali, ele não havia feito nenhum mal. Por isso que aquele criminoso arrependido, ele disse assim no versículo 42: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Veja que interessante. Aquele homem, ele olha para o lado e olha naquele ensanguentado crucificado ao seu lado um rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele vê um homem crucificado, ensanguentado, morrendo ao seu lado, um rei. E ele reconhece que o reino deste rei não é deste mundo, porque caso contrário ele não estaria ali crucificado. Ele reconhece que o reino dele é um reino celestial. E ele pede para que Jesus se lembrasse dele quando viesse no seu reino. Mas Jesus responde que aquele homem não precisaria esperar tanto. Porque por isso mesmo ele respondeu: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo dia, Jesus morreu, aquele ladrão também morreu, e os dois se encontraram no paraíso. O cristão ele não precisa esperar a volta de Cristo para desfrutar do reino. Quando morremos, não entramos num estado de sono da alma, mas conscientemente iremos até a presença de Deus. E aqueles que creram no Senhor e se arrependeram dos seus pecados, desfrutam imediatamente do paraíso, do gozo eterno, da alegria eterna após a sua morte. Pois que o cristão morre, ele fecha os olhos aqui, no instante seguinte ele abre os olhos na presença do seu Salvador, no lugar maravilhoso, no paraíso. Por isso nós podemos ficar em paz, podemos nos tranquilizar, porque quando chegar a hora da nossa morte, nós saberemos que no instante seguinte à nossa morte, estaremos com o Senhor no paraíso. O Senhor ainda disse uma terceira frase, uma terceira palavra, que se encontra lá no Evangelho de João, João capítulo 19, versículos 26 e 27. Diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Algumas mulheres estavam junto à cruz, observando o horror da crucificação, observando os momentos finais de Jesus.
João, o discípulo amado, também estava lá. Maria era uma daquelas mulheres. Ela sofria em seu íntimo ao ver o seu filho sendo traspassado pelos nossos pecados. Maria sabia desde o início, desde que recebeu aquela visita pelo anjo, que o filho que ela daria à luz seria o Messias esperado por Israel. Seria o seu Salvador. Ela cantou isso, né? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria sabia que necessitava de um Salvador, pois ela era pecadora. Maria, sim, foi uma mulher agraciada, foi uma mulher especial, mas não uma santa, não uma mulher sem pecado. Maria era uma pecadora que necessitava de um Salvador. Ela mesma reconheceu isso no seu cântico, no Magnificat. E enquanto ela contemplava o seu filho agonizando, ela também contemplava o seu Salvador morrendo no lugar dela. Maria já era uma mulher idosa, precisava de cuidados. Provavelmente José já havia falecido e com a morte de Jesus, Maria ficaria desamparada. Por isso que, mesmo naquele intenso sofrimento, Jesus demonstrou cuidado com aquela que havia sido sua mãe. E ninguém melhor para cuidar dela do que o seu discípulo amado, o seu discípulo mais próximo, mais chegado, o discípulo a quem Jesus amava. E foi o que aconteceu. Nós lemos que dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amados irmãos, Deus ele não se esquece dos seus, especialmente dos idosos. Nesse período de pandemia, em que principalmente os idosos são obrigados a ficarem confinados nas suas casas, né? Recebendo cuidado redobrado, muitos idosos se sentem solitários, muitos idosos ficam sozinhos, preocupados, tristes nas suas casas. Mas aqueles que são de Cristo encontram nele um amigo cuidadoso, um irmão que se compadece, um Deus poderoso. O Senhor ele não se esquece dos seus, principalmente por aqueles que já viveram muitos anos nessa vida. O Senhor ele teve cuidado com a sua mãe idosa, e o Senhor também se lembra dos seus filhos que também são idosos. Esse período que estamos passando é um excelente momento para você evangelizar os idosos, para você mostrar a essas pessoas o amor de Cristo. E você pode, nesse instante, usar a tecnologia ao seu favor. Nessa hora não podemos visitar os idosos, mas podemos ligar para eles, podemos enviar uma mensagem, podemos falar para eles do Evangelho, do amor, da graça de Jesus. Que esse seja um momento, uma oportunidade que possamos aproveitar para evangelizar, mas especialmente por aquelas pessoas que estão mais sozinhas agora, justamente aqueles que são mais idosos. Mas, queridos, o Senhor ainda disse uma quarta frase, uma quarta palavra, que se encontra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, também em Marcos 15, 34. Diz assim: por volta da hora 9, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus assume o lugar de pecadores pelos quais ele estava morrendo. Ali ele recebe toda a ira de Deus sobre si, toda a condenação de Deus pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus sofreu o inferno em nosso lugar,
pois ele ali carregou todos os nossos pecados. Na cruz, Jesus recebeu o castigo do nosso pecado. Aquele grito demonstrava todo o sofrimento que Jesus estava suportando. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 10, nós lemos o seguinte: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E no versículo 5, ele já havia declarado o seguinte: que o servo sofredor foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu uma dor alucinante, física, mas também espiritual. O inferno é a ausência total da graça de Deus e a presença total da ira de Deus. Não existe sofrimento nesta vida que se compare ao inferno. E o Filho de Deus sofreu o inferno no nosso lugar. O Pai surrou o seu Filho naquela cruz para que aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo pudessem tornar-se seus filhos, serem adotados na família da fé. O Filho de Deus foi moído pelo próprio Deus para que pecadores como eu e você, eleitos antes da fundação do mundo, pudessem se tornar filhos também. Na Santa Ceia, que nós momentaneamente estamos impedidos de participar, nós celebramos a morte do Senhor. Que estranho celebrar a morte de alguém, pode parecer algo estranho, algo mórbido, algo esquisito, mas na Santa Ceia nós celebramos a morte de Cristo por dois motivos. Primeiro, porque ele não permaneceu na morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E segundo, porque pela sua morte nós temos vida e vida em abundância. Então Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado naquela cruz. Ele sofreu naquela cruz para que nós recebêssemos vida, vida eterna, vida em abundância. Em quinto lugar, a quinta frase ou a quinta palavra de Jesus na cruz se encontra mais uma vez no Evangelho de João. João capítulo 19, verso 28, vai nos dizer o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede, tenho sede. Jesus é o Deus homem. Na cruz, além do sofrimento espiritual, do inferno que ele sofreu, Jesus também teve sofrimento físico. Naquelas horas que ele ficou crucificado, o seu sangue se esvaiu do seu corpo. Ele ficou desidratado, ele teve necessidade de beber algum líquido. Ele ficou fraco ali. E nós lemos aqui no texto do versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Ele bebeu o vinagre. O Senhor, ele conhece cada célula do nosso corpo, pois foi ele mesmo quem nos criou. E ele supre cada uma das nossas necessidades, inclusive das nossas necessidades físicas. Ele nos fornece alimento, ele nos fornece vestuário, nos fornece água, nos dá o sol. Ele cuida de todas as nossas necessidades, de todo o nosso corpo, assim como toda a nossa alma também. Mas lembre-se de que quando nós ficamos doentes, é para a glória dele e para o nosso bem. E quando for assim, ele nos cura. Quando for para o nosso bem, para a glória dele, ele nos cura. Caso contrário, nós passaremos pelo vale da sombra da morte, até o fim. Mas mesmo se ele não nos curar, mesmo que tivermos que passar pela enfermidade até a nossa morte, ele estará conosco. Ele não vai nos abandonar. O Salmo 69, versículo 21, o Salmo messiânico,
Lá nós lemos que o seguinte, no Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O lamento do Messias, esse salmo, é o título que a Sociedade Bíblica coloca. E de fato é um salmo messiânico, um salmo que antevê os sofrimentos do Messias. Jesus bebeu vinagre. Mas perceba uma coisa, voltando aqui a João 19, 28, nós lemos: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus é homem, e enquanto esteve aqui na terra como homem, ele sofreu as mesmas necessidades que qualquer homem sofre, porém sem pecado. Ele sentiu sede. Mas Jesus também é Deus. Ele tinha tudo sob controle. A Escritura precisava ser cumprida e se cumpriu. O Salmo 69, 21 se cumpriu ali na necessidade de tomar água, de matar a sua sede. Isso nos mostra que toda a Escritura se cumprirá. A igreja não deve ficar assustada com pandemias ou com qualquer outra coisa, como se algo fosse desconhecido. A igreja precisa se lembrar que os sinais estão se cumprindo. Toda a Escritura será cumprida. Muitas promessas se cumpriram em Cristo. Outras estão se cumprindo e ainda outras ainda se cumprirão. O Evangelho tem sido pregado por todo mundo. Os sinais estão acontecendo. Em breve Jesus voltará cumprindo toda a Escritura. Então essa quinta frase, essa quinta palavra de Jesus nos ensina isso. Que o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades físicas, Ele as supre, mas o Senhor também, sendo Deus, cumprirá toda a sua Escritura, toda a sua palavra. Em sexto lugar, em João 19, mais uma vez, no versículo 30, nós lemos o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Tetelestai é a palavra grega. Está consumado. Está terminado, está completo. A sua obra, o seu ministério estava completado, consumado, terminado. Ele cumpriu a sua missão, a missão que ele recebeu do Pai desde a eternidade. Ele veio, foi gerado no ventre da Virgem, nasceu, foi colocado numa manjedoura, cresceu, desempenhou o seu ministério e finalmente morreu no lugar de pecadores. Tudo foi feito. Não havia mais nada para se fazer, não havia mais nada para se completar, nada para se adicionar à sua obra. Não é necessário pagar promessas, indulgências, rezas, orações para que os nossos pecados sejam perdoados. Não há nada que um pastor, ou um padre, ou a igreja, ou qualquer outra pessoa possa fazer para completar o sofrimento de Cristo em nossos lugares, para que os nossos pecados sejam perdoados. Não existe nenhuma necessidade de se pagar pecados nesta vida. Não existe necessidade também de se pagar pecados numa próxima vida, num lugar chamado purgatório, como alguns ensinam. Até porque não existe esse lugar segundo as Escrituras. Todos os nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz. Todos os pecados da igreja, todos os pecados do seu povo, todos os pecados dos eleitos foram pagados por Cristo na cruz. Por isso que ele disse: está consumado. Eles não devem mais nada. A nossa dívida foi paga. Colossenses 2,14 nos diz que foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida com Deus, uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar, e o seu Filho pagou essa dívida por nós.
Está consumado, Pai, eles não devem mais nada. Eu já paguei tudo, tudo pago. Como nós podemos nos alegrar com isso, na verdade? Quando uma dívida financeira é paga, nós ficamos felizes, nós ficamos satisfeitos, ficamos contentes. Agora imagine uma dívida que jamais conseguiremos pagar, uma dívida que nos lançaria no inferno. Jesus pagou essa dívida por nós. Nós não precisamos fazer mais nada, a não ser nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele e descansarmos nos seus méritos. Está consumado. Que grande alegria em saber que a nossa dívida foi paga. Finalmente, chegamos à sétima e última palavra de Cristo na cruz. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Como homem, Jesus, ele tinha um espírito ou alma. Não confunda com o Espírito Santo, mas era o seu espírito ou a sua alma. Espírito e alma são sinônimos na Bíblia. E depois que Jesus morreu, o seu corpo foi retirado da cruz, foi sepultado, mas o seu espírito foi para o Pai. Não havia desespero nos olhos de Jesus no momento da sua morte. Mesmo tendo passado por um sofrimento terrível, Jesus sabia que o Pai tinha tudo sob controle e que agora ele deixaria esta terra e imediatamente entraria na presença do Pai. Prestes a morrer, Estevão, o diácono Estevão, ele disse a mesma coisa lá em Atos 8:59. Jesus recebe o meu espírito. O versículo 60 de Atos 7, Atos 7:60, nos diz que depois que Estevão disse isso, ele adormeceu. A morte do cristão é um descanso desta vida e a passagem para uma nova vida no paraíso, na presença de Deus. Aliás, a palavra Páscoa significa isso, passagem. O povo de Israel, escravo no Egito, quando celebrou pela primeira vez a Páscoa, estava celebrando isso. A passagem da escravidão para a liberdade, a passagem da morte para a vida. Cristo é a nossa Páscoa. Em Cristo nós temos a passagem da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual, da morte eterna para a vida eterna. E em Cristo nós sabemos que quando chegar o momento da nossa morte, nós poderemos ficar tranquilos. Não há desespero para o cristão, não há tristeza para o cristão, porque ele sabe que Cristo morreu por ele e quando ele morrer, ele estará com Cristo. Morrer é estar com Cristo. A palavra nos ensina isso. Assim como o Cristo, o cristão também ele tem certeza no momento da sua morte que assim que morrer, ele estará com Deus. O seu espírito está nas mãos do Senhor. Como eu falei anteriormente, depois da morte, a alma não entra num estado de sono profundo, mas conscientemente, após a morte, a alma do crente, ela vai estar com Deus e vai desfrutar do paraíso juntamente com o Senhor. O cristão ele deve ter essa certeza. O cristão ele canta: que segurança tem em Jesus. Ele está seguro nas mãos do seu Salvador nessa vida e na morte, no momento da morte e após a morte também. O cristão ele sabe que nada, nem a morte, poderá separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. Nesta vida, meus irmãos, nós podemos ter muitas perguntas e nem todas elas serão respondidas. Talvez você tenha muitas perguntas a respeito dessa pandemia que estamos vivendo e talvez nem todas essas perguntas serão respondidas. Mas nós temos uma certeza: temos um Salvador
que sofreu e morreu em nosso lugar, pagando a dívida do nosso pecado, cuidando de nós durante a nossa vida e nos esperando para que, quando terminarmos o nosso tempo aqui, Ele nos receberá no lar, para onde Ele foi e para onde um dia nós também iremos. Que Deus os abençoe. Feliz Páscoa, Páscoa com Jesus.